Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais um vídeo, com mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais. Nas aulas passadas a gente introduziu o conceito dos mecanismos de controle de amplitude, tá? E falei para você que a gente ia apresentar alguns circuitos falando sobre o mecanismo de controle de amplitude, tá certo? Então nessa aula de hoje a gente vai apresentar o primeiro circuito para você, vai mostrar toda a análise matemática dele e como ele funciona, tá? E o que é que você precisa fazer para fazer esse controle de amplitude, tá? Então, na aula passada a gente já falou sobre a importância de você trabalhar com o mecanismo de controle de amplitude para que o seu oscilador opere adequadamente, né? Então, se você ainda não assistiu às aulas passadas, é importante que você assista para que você entenda mais profundamente o que a gente está falando nessas aulas atuais, porque as aulas atuais dependem muito das aulas anteriores, tá? Então, a gente vai fazer uma série de vídeos, né? Uma série de vídeos falando sobre esses circuitos com o mecanismo de controle de amplitude, tá? Então, fica ligado aqui no canal que eu vou estar apresentando toda semana um circuito novo aí para você, uma análise de circuito para que você entenda bem profundamente, bem passo a passo, né? De modo que você consiga entender bem direitinho como é que funciona esse circuito, tá legal? Mas antes da gente apresentar a nossa aula de hoje, queria te pedir para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você gosta, quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Isso vai estar ajudando muito a gente aqui no canal, né? E também vai estar ajudando a gente a impactar cada vez mais pessoas, porque tem muitas pessoas que podem precisar de um conteúdo como esse, tá? Beleza? Então, a gente também tem uma comunidade no Telegram, tá? Onde a gente coloca conteúdos exclusivos. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, se você quiser participar, dá uma clicada nesse link e participe lá da nossa comunidade também. Tá legal? Então vamos lá para o nosso passo a passo do nosso primeiro circuito com o mecanismo de controle de amplitude, beleza? Bem, então o nosso primeiro circuito que a gente vai estar apresentando para você é esse aqui, ó, com ponto de Wien, o mecanismo de limitação de amplitude, o mecanismo de controle de amplitude, empregando os nossos diodos, tá? Então se você não sabe, a gente tem um curso completo sobre diodos, tá legal? Então a gente vai estar empregando esses conceitos aqui nessa aula de hoje. Então se você quiser entender mais profundamente como é que funciona esse dispositivo aqui, vai lá na nossa playlist de diodos que a gente tem um curso completo para você lá, com mais de 35 aulas, são 38 aulas, né, exclusivas para você poder entender melhor sobre esse dispositivo, tá legal? E aí o que acontece? O circuito é justamente esse aqui, tá? Então perceba, esse aqui é o nosso circuito oscilador com ponte de Wien, tá? Só que aqui embaixo, ó, aqui embaixo, tá? Esse circuitinho aqui que está correlacionado com a entrada inversora, que era onde a gente tinha o nosso Rx e o nosso Ry, tá? A gente tinha isso no circuito que a gente apresentou nas aulas anteriores. Se você ainda não assistiu, vale a pena você assistir para você entender mais profundamente o que eu estou falando. A gente está substituindo esse cara agora. A gente, na verdade, está substituindo o Ry por esse circuitinho aqui, tá? Que é esse R3 em série com esses dois diodos aqui, um que está com a setinha para a direita e outro que está com a setinha para a esquerda, né? Eles estão em paralelo aqui, uma conexão em paralelo. E esses dois caras, né, que estão em série, eles estão em paralelo com o meu R2, tá? E aqui eu estou dizendo que esse Ry, né, que a gente tem, ele é variável. Por quê? Porque o meu diodo ele vai se comportar aqui como uma resistência não linear, que vai depender justamente da amplitude da tensão de saída. Então esses diodos eles vão estar conduzindo ou não, dependendo dessa tensão de saída, tá? E na condução desses diodos, a resistência deles vai variar, porque o diodo é uma resistência não linear. Se você observar a curva característica do diodo de corrente versus tensão, você vai perceber que ele é uma resistência não linear. Então a gente vai estar utilizando esse conceito aqui. Então essa resistência Ry, ela vai estar variando de modo a manter o meu circuito oscilando na amplitude desejada. É isso basicamente que esse circuito vai fazer. Então esses diodos eles vão estar limitando, então a gente tem a aplicação de diodo como limitador de tensão. Então esse diodo aqui ele vai estar limitando a amplitude, tá? Fazendo com que eu tenha oscilação na amplitude desejada. Beleza? Então basicamente o nosso circuito vai operar dessa forma. E esse aqui é o mecanismo de controle de amplitude ou de limitação de amplitude com diodos. É esse circuitinho aqui, tá? Como é que ele vai funcionar matematicamente? Olha só, inicialmente, tá? Em que eu não tenho amplitude suficiente na saída para fazer com que os meus diodos conduzam, o que é que vai acontecer? A gente mostrou em aulas anteriores que para essa configuração aqui, essa resistência é igual a essa, essa capacitância é igual a essa, eu tinha que a relação entre Ry e Rx era igual a 2.
Ou seja, como aqui eu tenho um amplificador com a configuração não inversora, a gente falou isso em aulas passadas, né? A gente tem essa configuraçãozinha desse ganho aqui sendo um ganho dado pela configuração não inversora, tá? Valia quanto? 1 mais Ry sobre Rx sendo igual a 3, tá? Para fazer com que eu tivesse essa oscilação. A gente mostrou isso para você, tá? Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? No início, quando os meus diodos eles não estiverem conduzindo, ou seja, eu não atingir a tensão de condução desses caras, então eles vão se comportar como um circuito aberto, tá? Então, não vai passar corrente por aqui. Então, quem vai ser o ganho ocasionado justamente por esse circuitinho aqui de baixo? Tá? Quem vai ser o ganho ocasionado por esse cara? Vai ser justamente 1 mais R2 sobre R1. E aí a gente mostrou nas aulas passadas, para fazer com que esse circuito oscile, esse ganho tem que ser igual a 3. Tá legal? Tem que ser igual a 3. Tá? Então assista às aulas passadas em que eu mostrei esse caso particular da ponte de Wien, que eu tenho essa configuração aqui de cima, tá? Essas resistências sendo iguais e essas capacitâncias sendo iguais. A gente mostrou que R2 sobre R1, Ry sobre Rx tinha que ser igual a 2. Tá? De modo que esse ganho completo aqui, que seria 1 mais Ry sobre Rx, ele seria igual a 3, tá legal? Então, como esses caras aqui eles não vão estar conduzindo, então vai ter um circuito aberto, então eu vou ter uma relação direta entre R2 e R1, tá legal? Descrita por isso aqui, tá? Então, esse meu R2 aqui, ó, ele na verdade é o meu Ry, que eu estou dizendo que esse Ry é variável, tá? E aí, quem vai ser o meu ganho, conforme eu falei? Vai ser 1 mais R2 sobre R1. Tá? Ou seja, vai ser esse R2 aqui, ó, essa resistência, sobre essa resistência aqui. Matematicamente, né, ou teoricamente, pelo critério que a gente mostrou nas aulas passadas, isso aqui tem que ser igual a 3, para essa configuração de ponto de Wien. Tá? Só que, na aula de mecanismo de controle de amplitude, a gente disse que a gente projeta isso aqui sendo ligeiramente maior do que a unidade. Tá? Ou seja, para que isso aconteça, então, eu preciso fazer com que isso aqui seja ligeiramente maior do que 3, de modo que as minhas oscilações cresçam, tendendo a saturar o meu amplificador. Isso vai garantir porque eu tenha oscilação. E aí o que é que acontece? Quando a minha amplitude de saída for suficiente para fazer esses diodos conduzirem, que é o meu mecanismo de controle de amplitude, ele vai funcionar de modo que ele vai operar aqui, tendendo a diminuir esse ganho, tá? De modo que estava maior do que 3, agora eu vou diminuir esse ganho de modo que ele volte a ser 3, tá? Para garantir a minha oscilação e a minha amplitude de saída, tá? Então a gente falou isso na aula de mecanismo de controle de amplitude. Então, quando eu tiver uma tensão de saída suficiente a fazer com que esses diodos conduzam, então eu vou ter uma resistênciazinha não linear aqui, né? E aí o que é que vai acontecer? Esse R3 agora vai entrar na minha equação aqui embaixo, tá? Vai entrar na minha equação aqui embaixo, tá? Fazendo com que eu diminua esse ganho aqui, que era maior do que o 3, e aí eu vou agora fazer com que o meu ganho, ele volte a ser 3. Então, mais uma vez eu digo, o projeto é feito então, né, para que isso aqui seja superior a 3, de modo que o LS seja ligeiramente maior do que 1. Tá? Se você não está entendendo o que eu estou falando, vai na aula passada, assiste que eu falei sobre isso. Tá? E aí, você vai diminuir esse ganho de volta a 3, porque esses caras eles vão operar, tá? Vão entrar no circuito. Tá? E é justamente o que eu estou falando aqui, ó. Com o crescimento das oscilações, os diodos vão conduzir. Tá legal? Ou seja, com o crescimento das oscilações, tá? Com o crescimento das oscilações, o que é que vai acontecer? Eu vou atingir a tensão de condução desses caras, tá? O meu V0 vai aumentar, beleza? Então, eu vou atingir a tensão de condução desses caras. E aí, eles vão entrar no circuito, eles vão conduzir, tá? E aí, o que é que vai acontecer? O meu R3 vai ficar em série com o diodo. Considerando os diodos ideais, para facilitar a nossa análise, então agora, né, o meu Ry, que eu estou dizendo que é variável, ele vai ficar R3 em paralelo com R2 quando algum desses diodos conduzirem. Tudo bem? Quando eu atingir a tensão de condução desses caras.
E aí o meu R3 vai ficar em paralelo com o R2, fazendo com que eu diminua aquele ganho, que antes era superior a 3 e agora eu estou colocando paralelo entre esses dois caras, então eu vou conseguir diminuir o meu ganho. De modo que eu consiga diminuir o meu ganho, tá? Porque eu estou fazendo um paralelo aqui, e ele volte a ser 3, que foi o que a gente falou na aula de mecanismo de controle de amplitude. Então, quando as oscilações crescem, que é o seguinte, né? Então, eu vou projetar o meu circuito para ter um ganho superior à unidade, tá? Nesse caso aqui vai ser superior a 3, para fazer com que eu tenha essas oscilações crescendo. E aí o que é que vai acontecer? Com as oscilações crescendo, o meu mecanismo de controle de amplitude vai atuar de modo que eu consiga diminuir agora esse ganho, né, que estava superior à unidade, nesse caso está superior a 3, e aí eu vou diminuir esse ganho de modo que ele volte a ser 1, e eu controle a amplitude de saída e as minhas oscilações. E é isso que esse circuitinho aqui vai fazer, porque ele vai colocar o R3 em paralelo com o R2, eu vou diminuir o meu ganho, fazendo com que eu tenha o controle da minha amplitude e das minhas oscilações. Tudo bem? Matematicamente, é isso aqui que eu estou fazendo. Ó. Matematicamente, é isso aqui que eu estou fazendo. Porque quando os diodos conduzem, ó, a minha R3 vai ficar em paralelo com R2, que vai ser a minha RY, considerando os diodos ideais. Tá? Aí o meu novo ganho vai ser igual a 1 mais R3 em paralelo com R2. Então, eu estou reduzindo isso aqui. Tá? Então, eu vou estar, naturalmente, né, reduzindo esse valor aqui. Tá? Que antes, teoricamente, ele tem que ser igual a 3, tudo bem? Mas a gente projeta sendo superior a isso aqui, tá? Beleza? E aí eu vou estar diminuindo esse cara quando os diodos conduzirem, tá legal? Eu vou estar diminuindo, porque esses dois caras vão estar em paralelo, tudo bem? Eles entraram em paralelo e eu vou estar fazendo com que esse meu ganho, que agora antes era maior do que 3, ele volte a ser 3, controlando a minha amplitude de saída e as minhas oscilações. Então, basicamente, é assim que esse circuito vai funcionar. Bem, muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui no nosso vídeo. Tá? Então, a gente apresentou para você o primeiro circuito de mecanismo de controle de amplitude empregando diodos. Né? A gente empregou diodos hoje, mostrou a análise matemática desse cara, a importância de se utilizar esse circuito. Então, espero que você tenha entendido todos os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo para a gente interagir. Se você está gostando dessa aula, comenta aqui embaixo também, me diz, me dá um feedback para eu saber se esse conteúdo está te ajudando, tá? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá legal? No mais, desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula.